Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar sobre as integrais triplas. Tá? No segundo exemplo, ainda parte bem inicial, bem introdutória das integrais triplas. Tá? Qual é o objetivo aqui? Vocês vão perceber durante a resolução das integrais triplas que o principal desafio é montar a integral em si quando nós temos regiões para expressar, ou seja, quando a gente tem que esboçar o gráfico para montar a integral e resolver. Então esse exemplo aqui, eu não vou resolver a integral, tá? Eu vou exprimir a integral, ou seja, eu vou verificar os dados que o exercício me fornece, fazer um esboço do gráfico aqui e montar a integral. Tá? Para resolver a integral, nós vamos ver os métodos que já foram utilizados no cálculo 1, basicamente, e o processo de resolver a integração tripla. Tá? Fora isso, não tem nenhum método novo. Então, o principal desafio aqui é entender a figura para montar a integral corretamente. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, exprimir a integral tripla f de x, y, z, dv, esse v é a região dada, como uma integral inteirada Q, sendo que Q é a região do primeiro octante. Então, isso aqui é importante. Primeiro octante. Limitados pelos planos coordenados e pelos gráficos de z-2 igual a x. Corrijam aqui, por favor, tá? Aqui é x. X ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, z menos 2 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 4 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Qual é a ideia que eu digo para vocês montar essa integral? Primeiro, pensar na função x e y, tá? Verificar a base. Pode ser que a base não esteja em x e y. Pode ser que ela esteja em outro sistema xz, por exemplo, yz. Nessa aqui ela está em xy. Essa equação aqui, x² mais y² igual a 1, é uma circunferência de raio 1. E o z aqui, ele não existe, né? Ou seja, o z não aparece. Como o z não aparece, ele varia do mais infinito até o menos infinito. Tá? O que nós temos aqui é uma circunferência de raio 1, só que ela está no primeiro octante. Então aqui eu tenho 1/4 de circunferência. Tá? E os pontos dela são bem simples de marcar aqui no gráfico. Tá? Quando o x for 1, o y vale 0, e quando o y for 1, o x vale 0. Eu inverti aqui o sistema de coordenadas x, y, que vai ficar mais fácil para visualizar, mas dá para manter tranquilo. Tá? Eu vou marcar aqui 1, vou marcar aqui a medida 1 também, que são os dois pontos, e vou fazer aqui 1/4 da circunferência. Tá? Entenda que isso seja 1/4. Como eu sei que ela é limitado pelos planos coordenados, foi dito aqui em cima, e está no primeiro octante, ela fecha aqui e fecha aqui. Com essa primeira figura aqui, eu consigo determinar duas das três integrais. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui é 1/4 de circunferência e ela vai projetar para cima e para baixo. Como eu sei que essa figura aqui só vai ter valores de z que sejam positivos, já vou dizer o porquê. Eu sei que a figura vai ficar toda para cima e, além disso, tem informação aqui de que o que ficar para baixo não nos interessa porque ela está no primeiro octante. Com isso, dá para montar a integral? Dá para montar uma parte dela. Aqui, a equação da curva é x² mais y² igual a 1, e a gente pode optar por isolar uma das variáveis. Podemos isolar o y, por exemplo. y² igual a 1 menos x². O y seria esse quadrado transformado em mais ou menos a raiz, mas como a gente só vai pegar y positivo, por conta da limitação, y igual a raiz de 1 menos x². Se a gente montar uma integral dupla aqui, a gente consegue calcular a área da base. Tá? Não é objetivo, mas consegue. Então, como que ficaria a integral dupla? Ela começa, se a gente começar por x, né? Ela começa em 0 e termina em 1.
menor elemento é 0, maior é 1. A limitação inferior é 0 também, tá? Ela é constante. A limitação superior ela varia com essa curva, e essa curva é dada por raiz de 1 menos x quadrado. Se não tivesse mais nada, aqui seria dy dx. Isso aqui é a área da base. Começou em 0, terminou em 1, começou em 0, terminou na curva. Os extremos de fora são de x e os de dentro são de y. O que falta colocar? Os extremos de z. Onde ficam os extremos de z? Bom, essa figura aqui, ó, vou desenvolver um pouquinho essa equação. Vou passar o 2 para o outro lado, vai ficar z igual x quadrado mais y ao quadrado sobre 4, menos 2, passa para cá, mais 2. Por que eu disse antes que ela ia ser sempre positiva? Porque aqui é positivo, aqui também é positivo e aqui é positivo. Além disso, ela tem um comportamento padrão, tá? Que é a fórmula de um paraboloide elíptico. Tá? Esse paraboloide elíptico, quando o x e o y têm sinais iguais e positivos, ele é voltado para cima. Então, se ele é voltado para cima, ele tem um ponto de mínimo. E o mínimo ocorre quando x é 0 e y é 0. x0 e y0 vai sobrar o z igual a 2. Então, guardada devido à falta de proporção aqui, o 2 fica aqui. Tá? Poderia ser um pouquinho mais desproporcional para a gente visualizar melhor. Vou colocar aqui o 2 como sendo esse ponto aqui. E aí a gente tem um paraboloide voltado para cima que começa no 2. Só que ele fica só no primeiro octante. Então, aqui ó, tem essa limitação, que é a limitação da base, né, que é a projeção da figura na base. E esse paraboloide vai crescer aqui. A base dele está ali. A parte superior dele é uma elipse. E a figura é mais ou menos essa. Tá? É a projeção desse 1/4 de circunferência na altura até ela começar a tocar no paraboloide que aí está. A ideia inicial do gráfico é essa. Tá? A região que a gente quer é essa região rosa aqui. É o volume, implicitamente ainda não definimos como volume, mas é o volume dessa região fechada aqui. Tá? Que começa aqui embaixo, nessa base que é 1/4 de circunferência, e sobe contornando aqui o paraboloide, fechado lá atrás pelos eixos. Então, a figura é essa. O que faltou dizer? Faltaram os extremos de z, que a gente pode pôr aqui dentro para facilitar. Não é obrigatório, a ordem fica a critério. Qual que é o z inferior? O z inferior é a base. A base ela começa no plano xy, então ela começa no 0. Qual que é a altura? A altura ela é variável de acordo com quem? De acordo com o paraboloide elíptico, que é essa função aqui com a variável z isolada, que seria x² mais y² sobre 4 mais 2. Então, a nossa integral, que seria a integral a ser resolvida, seria essa aqui. Começando em 0 e terminando em 1. Começando em 0 e terminando em raiz de 1 menos x². E começando em 0 e terminando em x² mais y² sobre 4 mais 2 dz dy dx. Aqui não aparece, mas a gente vai integrar a partir do 1 e vai começar a resolver ela a partir daqui. Resolve a integral em z, aplica nos valores, vê o que sobra, integra em y, vê o que sobra, integra em x e acabou. Tá? Essa integral aqui, apesar de a gente não ter definido, tá? Ela representa o volume da região Q.
que é essa região rosa aqui. Beleza, pessoal? E aí o próximo desafio é resolver essa integral aqui, que a gente vai usar ferramentas que a gente já viu em exercícios anteriores, inclusive a substituição trigonométrica, por conta dessa raiz aqui. Beleza? Mas o objetivo hoje era entender como construir o gráfico para montar a integral, colocar os extremos certinho. Eu indico a vocês identificar. Se a base está em x e y, deixa a função que envolve z para a última parte. Montem a base com xy ou xz ou yz, onde ela estiver. Monte a base, que a base já nos dá 4 extremos. O da altura vai definir os outros dois, você deixa por último. Então, o gráfico, às vezes, ele pode até ficar em segundo plano para você conseguir montar a integral corretamente. Dá para fazer essa integral sem entender o gráfico perfeitamente. Se entender o gráfico, você consegue visualizar muito melhor, mas dá para fazer até com o gráfico em segundo plano. Muito obrigado, até a próxima, valeu!